Bom, agora sim, o pessoal da rádio já está conosco. Bem-vindo e bem-vinda. Estamos na nossa cobertura especial dessa guerra em Israel e entramos no 4º dia de conflitos. E neste momento a gente vai falar com o Roberto Gorsten, que é engenheiro que mora há 3 anos e meio nos arredores ali de Tel Aviv e Israel. Daqui a pouco, então, nós vamos conversar com esse morador que está há 3 anos e meio em Israel e que vai trazer um pouco da situação do que ele vê e do que estão passando essas famílias que, neste momento, têm de ficar abrigadas, sem poder acessar muitos dos serviços básicos por conta da situação que acontece por lá. Roberto já está disponível, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo, obrigado por nos atender, né? Mesmo diante dessa situação terrível que vocês estão passando por aí. Primeiro, eu gostaria que você contasse a nós e a nossa audiência em que lugar você está, como que esse lugar se situa diante desse conflito e como que é até mesmo a sua composição familiar por aí. Muito boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Aqui já está de noite. Eu sou o Roberto, estou há 3 anos e meio morando em Israel, casado com 2 filhos. A gente mora em Eranab, que é uma cidade no subúrbio de Tel Aviv, 20 minutos para cima. É um pouco distante da faixa de Gaza, mas a gente também é impactado, porque tem sirenes de foguetes aqui também. E então eu não estou do lado da faixa de Gaza, eu não estou sendo afetado como pessoas que moram em Ashkelon, em Ashdod ou nas redondezas, mas a gente também sofre sirenes e todo o clima pesado, o clima tenso que toda a população está tendo. Não está tendo escola, o país inteiro está sem escola, então as pessoas têm que ficar em casa com os filhos e a gente sai na rua, é um clima de guerra, um clima de pessoas devastadas. Então não é um momento fácil para ninguém aqui, para israelenses, para imigrantes, e a gente tá tentando acordar desse pesadelo que está acontecendo. Agora, Roberto, eu queria entender, dentro desse pesadelo que você está nos contando, quais são as situações que já começam a impactar o seu dia a dia, quais serviços que você e seus filhos já não têm mais acesso diante da escalada desse conflito e está faltando já alguma coisa ou para sua família ou para as pessoas que você conhece? Em relação a serviços, no momento que você não tem escola no país inteiro, todas as famílias com filhos são impedidas de ir para o seu escritório, para o seu trabalho, exceto se você tem um trabalho muito importante, muito presencial, por exemplo, ir para o hospital ou abrir sua loja. Mas na medida que as pessoas não conseguem sair de casa por essa razão, metade dos comércios está fechado. A gente chega você não tem mais atividades, você não tem clubes abertos, então você também não tem disposição para sair de casa, porque você não quer levar o seu filho na rua e de repente tem uma sirene e você tem que sair correndo, procurar abrigo para você e para o seu filho. É uma situação muito desagradável. Então você acaba ficando em casa e cada um tem que se virar da forma que pode. É uma situação muito delicada, porque a gente acaba estando preso, porque você não tem muito nem para onde ir. Você tem medo que tenha sirenes, você tem medo que tenha alguma coisa pior. Então, na sua casa, pelo menos, você está num ambiente que você consegue cuidar dos seus filhos e, dessa forma, você se mantém seguro dessa forma. Roberto, você disse que é engenheiro, né? Como é que está a atuação, no caso da sua profissão ou da empresa em que você trabalha? Eu trabalho numa empresa de tecnologia e a gente tem, por causa da época de corona, todo mundo tem a possibilidade de trabalhar de casa. Então, não afetou a atividade da empresa, mas existem 50 pessoas da minha empresa que foram alistadas como reservistas, ou seja, eles foram chamados e eles, na hora que o israelense ele é chamado por exército, num caso extremo, como no caso de guerra, ele tem que sair do trabalho dele temporariamente. Então o trabalho ele acaba tendo menos pessoas, porque essas pessoas estão no campo de guerra. Da mesma forma, o clima das pessoas também não tá bom. A gente, todo mundo conhece alguém, algum vizinho, parente, que foi afetado
ou porque foi afetado no sul, porque mora perto da região de Gaza, ou porque foi alistado. E é muito difícil você conversar com alguém cujo filho ou irmão está em campo de guerra. Infelizmente, existem baixas no exército, vão existir outras baixas. Então, a pessoa que você está conversando, ela não está se sentindo bem, porque ela sabe que tem um pedaço dela que saiu e pode não voltar para casa. É muito delicado isso. Acontece e a gente tem que torcer pelo bem, torcer que os soldados cumpram as missões deles, consigam trazer os capturados de volta, consigam controlar todos os terroristas, consigam acabar com todas as ameaças e voltem para casa. Essa é a parte, volte para casa, porque as pessoas ficam angustiadas. Então isso afeta o seu ambiente de trabalho, como você me perguntou. Então, você trabalha de home office não significa que tá tudo bem, porque tem gente do seu lado que não tá legal. Isso é chato. Agora, Roberto, eu queria entender se aí no local onde você vive, se você ouviu bombardeios próximos ou se alguma pessoa com a qual você se relaciona, que você conhece, tenha passado por uma situação assim de bombardeio direto, de risco de fato de ser atingido. Eu escuto sirenes aqui, ou nas cidades vizinhas ou na minha. Na hora que a gente escuta uma sirene, significa que tem um foguete que está vindo na nossa região, que está vindo na nossa cidade. E nesse momento a gente tem que correr para o quarto abrigado. Cada casa de uma forma, ou é um quarto dentro do seu apartamento, que é um quarto protegido com concreto reforçado, ou então é um abrigo comunitário no seu prédio. Tem gente que não chega a tempo, tem que ficar esperando na escada, ou então você consegue descer até o subsolo. Tivemos sirenes aqui, a sirene surpresa, que foi o ataque surpresa às 6h30 da manhã no sábado. A sirene é muito alta, então todas as pessoas acordam, você não sabe o que está acontecendo, porque não tinha nenhuma previsibilidade, nada que relacionasse, pode ser que tenha alguma coisa. Então, tivemos sirenes aqui, e hoje mesmo tivemos. Agora, eu tenho conhecidos que moram em Ashdod, uma cidade perto da faixa de Gaza, e que vive isso constantemente. Já caiu foguete perto da casa, que dava para ver da janela. Já tive outras pessoas conhecidas em outras operações que também caíram a 100 metros da casa dela, foguetes. Então, conheço gente que passou um susto gigantesco. Não aconteceu nada fisicamente, mas um trauma para os adultos e um trauma maior ainda para crianças. Uhum. As crianças que por alguma aventura escutam essas explosões, isso afeta muito elas. E no sul de Israel, as crianças e os jovens, eles crescem de tempos em tempos, sempre tem foguetes, sempre tem essas ameaças, e isso afeta muito os jovens. É uma pena, porque uma juventude que de tempos em tempos tem que parar, tem que ficar correndo, ir para um abrigo, se esconder e passar dias numa angústia. Depois que essas operações acabam, volta mais ou menos a normalidade, mas nunca foi normal. E agora, com essa guerra, é uma situação que nenhum israelense já viveu. Então, é muito triste pensar que isso vai durar muito tempo. A gente espera que dure pouco, a gente espera que se resolva a situação rápido, mas é uma situação que impacta as pessoas, impacta os colegas de trabalho, impacta os amigos, impacta todo mundo. Agora, Roberto, eu queria abrir um pouquinho para a participação aqui dos nossos comentaristas, né? Esse teu relato, ele é muito profundo, muito sensível, principalmente quando fala do impacto para a família e principalmente para as crianças. O Fábio Piperno gostaria de perguntar a você também. Roberto, inicialmente a nossa solidariedade, você está claramente muito emocionado. E, Roberto, um pouco mais de 30 anos atrás, da primeira guerra do Golfo, que foi praticamente a primeira guerra pela TV, que a humanidade tem notícia, né? Enfim, que a humanidade testemunhou, Israel dava a sensação de ser quase que um Estado inexpugnável, né? Enfim, as tropas de Saddam Hussein disparavam mísseis na direção lá de Israel, e o sistema Patriot conseguia praticamente neutralizar tudo. E, de repente,
um grupo terrorista consegue penetrar o Estado de Israel e perpetrar todas essas crueldades que a gente viu aí nos últimos dias. Então, o que eu queria saber de você é o seguinte, a partir de agora, como é que fica a sensação de segurança que Israel sempre transmitiu ao mundo? E, do ponto de vista psicológico, como é que você acha que vai ser o dia a dia dessas populações que moram em Israel? Eu penso que, a partir de agora, o risco de uma nova invasão, o risco de uma nova vulnerabilidade, que eu vou falar entre aspas, a gente não sabe o porquê que houve essa vulnerabilidade. Se especula que foi sabotagem, ataque cibernético, se especula que foi erro, não dá para saber, não foi divulgado, então teorias existem. Agora, essa vulnerabilidade, na minha opinião, acabou. Agora não vai passar uma formiga. Se a gente achava que não podia passar uma formiga antes, agora que não vai passar mesmo. Eu vi diversos comentários e vídeos de pessoas que já trabalharam na guarda dessas regiões e elas falavam que eram soldados que já saíram do serviço e falavam. Eu ficava o dia inteiro olhando a tela. Às vezes vinha uma pomba e batia na tela, na grade, e apitava algum alarme para a gente olhar o que aconteceu. Então, se na época dizia-se isso e houve essa falha, qualquer erro, qualquer falha, qualquer possibilidade de acontecer uma coisa dessa, na minha opinião, acabou. Logo, isso me traz até uma sensação de segurança e mais segurança para o povo que mora naquela região, porque nos erros que você consegue melhorar sua performance, sua eficiência. Então, eu acho que não afetou a percepção de segurança do israelense. Isso melhorou, aumentou a nossa percepção de potenciais invasões desse tipo, de invasão terrestre, aérea, por mar. A percepção de fora de Israel, na minha opinião, isso atrapalha um pouco. As pessoas vão pensar, bom, Israel deixa passar isso, então eles não são tudo que eles dizem que são. Mas o que importa, na minha opinião, é o povo de Israel, os israelenses estando protegidos e confiando nas instituições locais que isso não vai mais acontecer. Então, internamente, eu acho que a gente se fortaleceu e a gente espera que isso nunca vai mais acontecer, inclusive em outras regiões do mundo, tá? Isso é um sinal de alerta em outras regiões que existam riscos e esse tipo de vulnerabilidade. Talvez isso seja até um aviso para outras partes, mas internamente eu acho que o povo está se fortalecendo, está mais unido e está confiando que as Forças Armadas locais vão dar conta do recado, vão proteger a população e vão resgatar os capturados que os terroristas estão segurando em Gaza. Ô Roberto, eu queria só fazer duas questões rápidas para você. Se há a possibilidade de você ser acionado também, né, convocado, e qual é a expectativa de vocês em relação a uma possível normalização, se é que é possível usar a palavra normalização nesse momento? Eu imigrei para Israel, já tinha uma idade de mais de 30 anos, então eu não tive nenhuma obrigatoriedade com o exército. Se eu tivesse migrado aos 25, 26, eu talvez tivesse que me alistar e potencialmente viraria um reservista. Eu brinco com algumas pessoas, me perguntaram já exatamente isso, você é reservista? Eu falei, não. Eu sou reservista no Brasil, me alistei no Brasil aos 18 anos, tenho carteirinha de reservista, mas em Israel eu não tenho nenhum tipo de obrigação com o exército. Não significa que eu não possa ajudar, não significa que eu não possa ser voluntário. Existem pessoas de todo tipo que estão se voluntariando para preparar comida, para preparar alimentos e pacotes para ajudar soldados, ajudar as famílias que foram afetadas, doação de sangue. Hoje mesmo eu fui tentar doar sangue. Na minha cidade teve um posto de doação de sangue e tinha uma fila de 200 pessoas. E eu não consegui ficar esperando que ia demorar. Voltei para casa, depois de uma hora eu recebi uma mensagem no grupo de WhatsApp, falaram que não era mais para vir, porque já tinha sangue suficiente, eles não tinham mais como atender doadores de sangue, porque a população realmente quer fazer parte, quer ajudar e quer
de alguma forma, contribuir. Então, eu não sou do exército, mas se a gente conseguir ajudar de alguma forma, a gente vai, porque, querendo ou não, é um povo que se une muito. E nessas horas, não existe mais, como comentaram agora há pouco na rádio, não tem mais desavença entre direita e esquerda. Agora todos estão com o mesmo objetivo de garantir a paz, então todos estão de mão dadas. Né? E aí você também perguntou em relação à normalização. O que eu acho? Grupos terroristas não tem como você fazer um tratado de paz enquanto eles não abaixarem as armas. Eles, infelizmente, só querem saber da destruição de Israel. Está no estatuto do Hamas, isso é público. Sempre em discursos, eles querem destruir, eles querem acabar. Eles não têm... eles não são humanos, eles são terroristas. A gente não tem o que conversar com eles. Fazer as atrocidades que fizeram. Como é que você consegue fazer um acordo de paz depois de terroristas matarem crianças, raptarem mulheres, idosas, estuprarem, levarem para cativeiro que ninguém sabe onde, não sabe as condições? Então, em relação à normalização, primeiro você tem que derrubar esse grupo terrorista. Porque o povo palestino tem pessoas que não tem nada a ver com isso e acabam sofrendo coisas que, infelizmente, estão nas mãos de terroristas. Tem que tirar os terroristas do lugar para os palestinos poderem ter uma chance de ter um Estado deles, de ter a voz deles. Enquanto eles não têm esse controle, enquanto eles são irracionais, eu acho que não tem como ter nenhuma normalização com os palestinos de Gaza, com o Hamas. Só para não misturar com os palestinos que moram na Cisjordânia, que é um outro grupo, que é o Partido do Fatah. Ou seja, o Hamas não tem como você negociar com eles. Infelizmente, é a realidade. E por isso a gente está vendo o que está vendo hoje nas televisões e nas rádios. Roberto, antes da gente finalizar, só tem mais uma pergunta do Alan Gani. Fala, Gani. Roberto, primeiro a minha solidariedade a você. Em relação à segurança de Israel, evidentemente devem reforçar as fronteiras. Claro que isso já deve estar sendo feito neste exato momento. Agora, a população apoia que Israel tenha de novo um controle sobre a faixa de Gaza numa tentativa de evitar futuros ataques terroristas? Essa é uma pergunta complicada, porque no momento que Israel entra na faixa de Gaza, isso já aconteceu no passado, infelizmente existem baixas de soldados. É um campo praticamente minado, os terroristas estão armados até os dentes e existem baixas. Então, entrar nesse território já é um perigo. Agora, eu não acho que o povo israelense quer que o exército entre e controle essa região. Eu acho que isso aí é um custo desnecessário para a sociedade, é um custo desnecessário para os palestinos. Eu acho que o ideal seria tirar 100% desse controle desse grupo de terroristas armados e dar para a população ferramentas para eleger pessoas que sejam que não sejam extremistas, que não sejam terroristas, porque não é, na minha opinião, não é do interesse do israelense controlar a faixa de Gaza. No final, se eles estivessem dispostos a fazer paz, estivessem dispostos, Israel faria paz na hora. Diversos tratados já foram tentados em 2008, no ano 2000, e nunca os palestinos no comando, né, tiveram interesse nenhum em firmar um acordo de paz. Então, na minha opinião, não é uma coisa que o israelense gostaria de ver. O Estado de Israel controlando a faixa de Gaza. O Estado de Israel gostaria de ver os palestinos vivendo em paz, lado a lado, sem ameaças, sem riscos, sem foguetes, sem bombas, sem sequestros, sem nada disso. Essa é a minha opinião. Roberto, muito obrigado pela tua conversa conosco aqui hoje. Desejo sorte para você, para sua família, que a gente possa se falar novamente num outro momento e que seja um momento mais feliz e próspero para todos nós. Até breve. Muito obrigado. Até, Léo.